programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom. E você não estranha, estou com a mesma blusa da semana passada, estou no cenário do professor Ricardo Lengruber, a quem eu agradeço de antemão por mais uma vez ter emprestado aqui o espaço dele. A gente precisou de um espaço maior, mais ventilado, em razão dessa situação toda com o coronavírus, e não só isso, assim como fizemos na semana passada, na verdade estamos gravando no mesmo dia, somos muito francos com vocês aqui, mas assim como fizemos no programa da semana passada, a gente está recebendo hoje dois convidados, não só um, o Dr. Zé Cláudio Alonso, que já foi entrevistado do programa anteriormente e que é hoje diretor médico do Hospital Raul Sertan, e também Geilson Schneider, diretor-geral do Raul Sertan, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje. Agradeço aos dois muito pela presença, eu sei que vocês estão, eu posso imaginar o quanto está a correria para vocês. Nós que agradecemos. E agradeço muito por terem aceitado o convite, agradeço muito à Secretaria de Saúde por ter feito essa intercessão para que eles pudessem estar aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai honrar essa confiança, porque são informações necessárias. A gente falou muito no programa da semana passada com a Fabiola aqui, a Ariadna, sobre a importância das informações corretas nesse momento, e acho que é crucial termos vocês aqui hoje para poderem falar um pouquinho sobre o que está sendo feito, Geilson. Acho que a gente pode começar contigo. Com certeza. Falando um pouquinho para o pessoal de casa, como está o nosso Raul Sertan, o que está sendo feito, como ele vai ficar, o que está sendo feito para preparar com as perspectivas que a gente trabalha nesse momento, né? Como disse, estamos gravando o programa no dia 20 de março, então quando ele for ar, talvez já tenha mudado um pouco o quadro, mas as perspectivas que a gente trabalha hoje, quais são e o que está sendo feito para isso? Márcio, agradeço o convite da TV Zoom, aqui nos recebendo, e diante de toda a situação, tá, nós estamos fazendo uma mudança um pouco radical dentro do Raul Sertan, tá? Para começar hoje, entendeu, né, para a população entender, nós estamos tendo uma classificação de risco na entrada da emergência, tá? O paciente, quando ele chega, ele vai ser atendido por uma enfermeira. Essa enfermeira, detectando, tá, alguma, entendeu, né, vou dizer assim para você, que o paciente realmente está dentro daquele quadro. Faz uma triagem. Tá? Uma triagem, tá. Dentro do quadro da coronavírus, ela, entendeu, né, vai interceder esse paciente em um consultório ao lado de onde ela está, tá? Ela vai buscar o médico, ou seja, acionar o médico, esse médico vai até esse consultório ao lado, tá? Esse médico, então, avaliando que o paciente realmente está dentro daquele quadro, tá, de suspeita, vamos dizer assim, tá? Esse paciente não entrará dentro do hospital, tá? Automaticamente esse paciente será enviado para o ambulatório, o laboratório, desculpa, o laboratório vai fazer o exame dele lá, tá? Ele só vai sair de dentro do laboratório, de uma sala também específica para isso, tá? Já com o resultado do exame, e vai voltar para o mesmo consultório ao lado da triagem. Esse resultado do exame não é o teste ainda, não, né? Não, não é o teste, tá? É o exame de sangue e né, e o material que ela vai colher, que é o swab, entendeu, né? Para enviar para o laboratório no Rio, né? E esse paciente, então, o médico avalia o quadro clínico dele ali, então ele não teve contato nenhum dentro da emergência, nem dentro do hospital, tá? Então o médico vai aguardar o exame de sangue dele, vai reavaliar esse paciente. Então sim, paciente, há necessidade, né, com quadro respiratório mais agudo, de internação, tá? Nós temos hoje o isolamento, né, que está à espera desses pacientes. Não tendo, ele vai ser encaminhado para casa para fazer a quarentena na residência dele, tá? Sem ter contato nenhum com o hospital, tá? Há uma necessidade de internação? Sim, como eu disse para você anteriormente, de um quadro respiratório,
ele vai sim para o setor de isolamento. Não tendo, ele vai para a quarentena. Esse paciente evoluiu para uma gravidade, tá? Dependendo de um respirador, aí sim, tá? Já está se providenciando uma enfermaria onde esses pacientes vão ser alocados, tá? Para serem acompanhados dentro do Raul Sertão. A gente tem quantos respiradores nesse momento disponíveis na nossa rede? Você tem noção? Não? Hoje nós temos uma faixa aí de 20 respiradores nos sendo oferecidos, chegando atualmente agora, entendeu? Estourando aí segunda-feira, né? Hoje nós estamos na sexta-feira, mais 29 respiradores para atender essa demanda, se necessário for. Isso não é exatamente sua competência, mas será que você saberia dizer se também na rede particular também há respiradores disponíveis? Se existe alguma coordenação nesse sentido para a gente poder maximizar? Zé Cláudio, se tiver alguma informação também a acrescentar. Existem sim, a gente não tem essa noção, porque não há esse informe. A situação caiu no colo nacional muito rapidamente. De súbito, está todo mundo se empenhando no país inteiro, todas as autoridades buscando soluções e tentar minimizar todo o que pode vir a ocorrer, só que deixar claro que talvez sejam utilizados até leitos e os hospitais privados. Eles já estão tutelados pelo Estado. Com a medida federal tomada e o Estado passa a ser tutelado, se necessário for, ter a gerência do município nos hospitais privados. Então, o Estado brasileiro passa a controlar esses leitos e utilizar conforme a necessidade. Esperamos que isso não venha a ocorrer, mas com certeza existe um número de alguns respiradores das redes privadas, nos hospitais privados da cidade e região, e serão utilizados se necessário for. Até porque não tem cabimento, né? Pessoas precisando disso para se manterem vivas e o respirador ficar parado. É bom, Márcio, frisar que o protocolo SUS, entendeu, tá? É o mesmo que a rede privada vai utilizar. Tem que seguir. Tá? Então, você é mesmo protocolo. Sim, mas uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, esses profissionais que vão ter contato com esses casos suspeitos, como é que pode ser feita a proteção deles também? Como é que, porque o hospital está isolado, como você explicou, mas algumas pessoas têm que estar na linha de frente. Eu falo isso com o maior respeito possível, porque no meu entendimento são pessoas que têm uma aura heróica. E eu, ouvindo o seu relato, eu fiquei pensando, mas, nossa, tem pessoas que têm que fazer um exame, a pessoa tem que ser examinada. Então alguém tem que ir lá ter contato. A gente fala de 1 metro, 2 metros de distância, tudo, mas o médico tem que estar lá. E eu falo isso com a maior admiração possível, mas pergunta aos senhores, como é que é feito isso? Quer dizer, tem pessoas que estão se expondo, né? Essas pessoas não tem jeito, né? Vindo do Ministério Público, entendeu? Tá um protocolo, tá? Aonde que você vai respeitando, tá? Os atendimentos, tá? Né? Assim, informando para você. Você citou, desculpe, o Ministério da Saúde. Da Saúde, tá? Desculpa, o Ministério. É o hábito. É o hábito. Então, por exemplo, a gente recebe uma tabela, tá, do Ministério da Saúde, aonde você vai protocolando os IPIs para cada setores. IPI, que são os... Equipamentos de proteção individual. Isso. Para cada escalonamento da atividade, desculpe, não. A interferência. Para cada escalonamento. É uma escala de atendimento da pessoa com possibilidade. São quadros respiratórios, síndromes gripais. Nós vamos entrar num período em que crianças, adultos, conforme a queda da temperatura avance, e não sabemos, nem os epidemiologistas, os especialistas clínicos gerais, no país a gente ainda tem uma interjeição de saber como o vírus vai se comportar nos trópicos. Hoje se tem uma noção do comportamento do vírus, em termos de reprodução, virulência, a capacidade dele agredir, invadir um organismo, se multiplicar e complicar. Na Europa,
nos Estados Unidos e no período de baixíssimas temperaturas na própria China, da onde tem-se como a origem desses vírus, desse mutante. Então, nos trópicos, nós vamos começar a entender isso a partir de então. E não sabemos ainda, esse é o problema também, de como vai ser esse comportamento. Então, existe estrategicamente um protocolo de escala de atendimento. E para cada nível de seleção de possibilidade de infecção ou não desse paciente que procura assistência, há um nível de proteção de EPI que vai ser viabilizado tanto para proteger o profissional quanto o paciente. Doutor, só para a gente esclarecer, não existe uma vacina, não existe ainda um tratamento regulamentado. Então, na verdade, é uma quarentena que a pessoa deve ter uma espécie de monitoramento, né? Ela vai alertando se um quadro agravar, alguma situação assim. Mas nos casos que agrava, o que se pode fazer é respiração, auxílio respiratório, é isso? Fazem respiração sob prótese ventilatória, que são os respiradores. 20 dias, mais ou menos? É variável, cada um vai reagir de alguma maneira. Cada pessoa reage a qualquer doença de alguma maneira. Cada organismo é um organismo. Então, a maneira como cada um reage para qualquer doença é variável. Há uma previsibilidade dentro da espécie de como a gente vai reagir. A traumas, a doenças infecciosas, isso a gente tem noção. Os vírus, de um modo em geral, eles atacam o organismo vivo para se proliferar e se manter vivos também. É isso que tem que ser entendido pelas pessoas. Na verdade, a sobrevivência e a existência de várias formas de vida é uma ação predatória. Nós predamos animais, outras espécies, para que a gente possa viver. Os vírus vêm predar organismos mais desenvolvidos porque eles precisam de proteção para se multiplicar e manter a carga genética dele circulante e viva. É isso, é o que nós humanos fazemos. Invadimos, comemos, predamos, produzimos outras espécies, outros tipos de formas de vida para nos alimentar e nos reproduzir e manter a nossa genética, os nossos descendentes vivos e mandá-los para frente. É o que fez a espécie humana avançar ao longo de milhões de anos. E outras formas de vida assim também agem. Então invadem organismos, animais inferiores e os seres humanos também, que é o que está acontecendo. E vão se adaptando para permanecerem vivos. Então essa é uma forma que mudou e os vírus são muito suscetíveis a mutações porque eles se multiplicam muito mais rápido que outros micro-organismos. RNA também, né? Exatamente. Não precisam de desenvolver certas partes de organismos mais evoluídos, até comparado a bactérias, que são outros micro-organismos. Então eles se proliferam com mais facilidade, invadem células para se proteger e aí fazem esse estrago que a gente vê por diversas formas de vírus diferentes. Sarampo, varicela, atacam meninges, então você tem meningites virais e agora nós temos esse que ataca as vias aéreas e que faz esse estrago. O que se tem já de conhecimento é que as próteses ventilatórias ajudam e tem um percentual de sobrevivência desses casos complicados por essa ajuda. Em cima disso aí, há uma infecção, às vezes, por micro-organismos, por bactérias, em cima já do estrago que esse vírus faz. Então, você dá suporte com antibiótico terapia, uma série de medidas que vão variar conforme a evolução e a complicação dos quadros. Eu perguntei, justamente para a gente poder blindar um pouco, porque tem muita mensagem que às vezes é muito alarmista, né? E muito apocalíptica e gera pânico por vezes, né? Mas ao mesmo tempo para também mostrar que é uma situação delicada, obviamente, e que a gente não pode nem um extremo nem outro, nem cair na histeria, nem fechar os olhos para o problema, na negligência, porque justamente existe uma capacidade, pelo que o Geilson está nos contando aqui, de atendimento, que a gente tem que cuidar para que não seja saturada, né? Que não seja superada, porque a partir de, se isso acontecer, a gente entra num quadro muito mais delicado. Muito mais. A partir do momento que a rede não der conta de atender, então a importância de seguir o isolamento social e as medidas de higiene mesmo, é isso que eu queria enfatizar, doutor. Sem
contrariar as colocações do Geilson, mas a gente tem que ser muito honesto, transparente com toda a comunidade. Eu acho que é esse o papel, né, de todos nós. O que tem que ser entendido por todas as pessoas é que nós temos um sistema de saúde, o tão comemorado SUS, que é uma ideia muito boa, mas que hoje está sucateado no país, ao longo de décadas de más gestões e fraudes que todos têm conhecimento. Isso é um fato real e nós temos que lidar com isso. Os municípios do país também têm esse sistema sucateado. Faltaram investimentos ao longo desses anos, foram fechados leitos e todos sabem que o sistema já não suporta e não dá vazão à necessidade básica do nosso dia a dia. Isso é um fato, nós não vamos ser hipócritas. Mas sem histeria e sem negligência, é uma situação dramática que está se avizinhando para que nós lidemos com isso. Se nós nos acovardarmos, a doença vai destruir muito mais. Então a gente tem que ter controle, bom senso, aceitar os planos e metas traçados para que a gente possa atingir o objetivo, que é qual? Minimizar o impacto da doença, se ela vier a ocorrer, controlar para que isso se dissipe e que a gente sobreviva e que haja menos estragos e menos perdas para todos nós. Todos estão expostos, mas se a gente seguir os protocolos, que alguns já estão sendo ajustados, que já viram que algumas atitudes tomadas em outros países, Itália, tiveram pequenas falhas. Há uma troca muito grande de informação e esses ajustes, essas sugestões são feitas. Mas, como eu disse aqui anteriormente, é um comportamento do micro-organismo completamente desconhecido. A ciência está aprendendo. Há séculos atrás morria-se de tuberculose. Hoje voltou-se a morrer de tuberculose por outras intercorrências e por outras ocorrências de patologias que fizeram o micro-organismo avançar. Também por fatores como sistema de saúde dos países afundando, uso de drogas, dependências químicas, doenças como AIDS, que fizeram esse micro-organismo avançar e voltar com resistência, se adaptar mais lentamente do que uma forma viral. Mas a micobactéria se adaptou. Então, hoje é mais complicado tratar a tuberculose. E isso tudo vai sendo adaptado. O vírus está sendo estudado e observado, e a troca de informações feitas internacionalmente por médicos, por entidades médicas, por entidades de saúde, e está se fazendo essa série de ajustes. Nós, de forma franca, precisaremos adaptar o hospital, as unidades de saúde, recuperar rapidamente a capacidade de assistência, abrindo pontos para evitar aglomeração, para que as pessoas possam buscar, descentralizando os postos, encontrar o médico que vai avaliar as situações, que vai atender as outras demandas que não podem parar, são revisões, são pacientes hipertensos que necessitam de uma avaliação sumária e ver se está sendo controlado, uma receita a ser aviada, mantida de outras patologias psiquiátricas e etc., revisões de pós-operatório. Então, tudo isso está sendo adaptado para se dar o suporte. O que é importante as pessoas entenderem é que não há como fugir a isso. Nós vamos ter de lutar muito, nos adaptar às vezes diariamente, reavaliar tudo e entender que sobreviver é estar sempre pronto para uma luta. A gente estourou um pouquinho o tempo do nosso primeiro bloco, mas informações que a gente não pode prescindir. Então, temos ainda bastante coisa para conversar no segundo bloco. Espero que vocês continuem com a gente. Rapidinho a gente está de volta. Até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Olá, amigos de casa. Estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco
Hoje recebendo aqui o Dr. Zé Cláudio Alonso, que é diretor médico do Raul Sertã, e também Jailson Schneid, nosso diretor-geral do hospital. A gente, na semana passada, falando aqui com o Fabiola e a Ariadna, a gente teve uma questão delicada da vacinação da H1N1, que vai ter que se realizar nesse período de isolamento social. E acho que com os senhores a gente também tem um assunto um pouco delicado para tratar, que é a questão das cirurgias eletivas, que, como foi explicado na semana passada também, o Gilson já explicou hoje para a gente, o hospital está tendo que focar, está tendo que reduzir um pouco a sua variedade de atendimentos para poder justamente estar preparado da melhor forma possível para a perspectiva que a gente tem. Isso envolve adiamento de consultas, de exames e de cirurgias eletivas que a gente já sabe que muitas vezes demoram muito para acontecer. Tem gente que realmente espera muito ansiosamente, tem gente que realmente depende do SUS e tem a qualidade de vida afetada, às vezes até a vida em risco, por causa de uma necessidade de cirurgia. O Dr. Zé Cláudio, cirurgião, há bastante tempo, já pode falar disso melhor do que eu. A gente vivia uma perspectiva para essa semana muito positiva no Hospital Raul Sertã, uma coisa realmente que tende a revolucionar, se eu estiver exagerando, vocês me corrijam, mas tende a revolucionar essa questão das cirurgias, que foi justamente a cirurgia com vídeo, com câmera, menos invasiva, e que tende a facilitar o andamento dessa fila e melhorar a qualidade da cirurgia, do pós-operatório. Queria, doutor, que você falasse um pouquinho sobre isso, até essa frustração de receber essa situação e não poder aplicar agora, mas como, eu estou me antecipando, mas como ela pode, de repente, ser útil no momento em que voltarmos a uma normalidade, vai ter uma demanda reprimida. O que você pode dizer para essa pessoa que está se preparando para a cirurgia há bastante tempo e, nesse momento, lida com essa frustração? Ela vai ser atendida depois? Como é que vai ser? Com toda certeza. Como no primeiro bloco, já quase finalizando a primeira etapa, eu estava dizendo que nós vamos ter que adaptar cada ser e a estrutura, e nós estamos adaptando. Com a entrada do secretário Marcelo Braun e o Éder Carpe Ceará, nós tivemos uma guinada na saúde nesse momento, porque eu estou citando isso porque passamos a ser ouvidos, os profissionais de saúde, nós passamos a ser ouvidos efetivamente e ter todo o apoio possível e empenho para que conseguíssemos modificações. Falando especificamente da saúde pública do nosso município, e no caso do Hospital Raul Sertã, havia um sucateamento, mas agora houve um grande avanço e um investimento, tanto em material e logística, quanto em pessoal. Aconteceram modificações e pode parecer suspeito, porque eu, na posição de gestor, copartícipe, mas é efetivo e é passível de comprovação. Eu vou citar um exemplo. Os pacientes que são vítimas de trauma e que ficavam meses, às vezes, aguardando uma cirurgia ortopédica, hoje eu digo e comprovo, e vou citar os dois fatos principais, que são termômetros disso. As enfermarias estão efetivamente quase vazias. Se as pessoas procurarem na comunidade de Nova Friburgo, várias pessoas estão sofrendo traumas, fraturas graves, e estão resolvendo em torno de quase 90% dos casos dentro de casa no Hospital Raul Sertã. Digo dentro de casa em Nova Friburgo. Pararam de ser transferidos e são transferidos apenas casos extremamente complexos, que não são realizados aqui, e muitas das vezes não pelos profissionais, por uma questão que as pessoas às vezes não compreendem. O SUS, ele gradualiza os hospitais e ele permite e reconhece que o hospital público é capaz de realizar determinada categoria de procedimento cirúrgico, e os ortopédicos assim também. Então, mesmo que hajam médicos que saibam fazer e que a gente queira, só é permitido até um nível que se faça esse procedimento. Então, por isso, alguns são transferidos. Mas, ainda assim, eu afirmo, e a gente comprova por pacientes recém-internados e por documentação médica lá, de que foram feitos até cirurgias mais complexas. E o próprio judiciário passou a não dar mais decisões mandamentais para os pacientes que dependiam de questão ortopédica. A não ser alguns que, e aí eu aproveito um gancho para pedir que o judiciário local
tenha bastante sensibilidade e análise crítica nas decisões, porque hoje vivemos um momento mais delicado ainda. E, às vezes, a gente vê umas decisões que fogem à situação de condição da Secretaria de Saúde resolver, que são coisas que dependem do Estado do Rio de Janeiro e até de nível federal, e às vezes saem decisões e às vezes essas decisões fazem com que outras pessoas que seriam passíveis de ter mais solução não tenham. Eu entendo que o direito de todos é para ser discutido e resguardado, mas que a gente tem que ter uma análise ou buscar uma informação nessas decisões. Você diz que está interferindo nas prioridades, é isso? Exatamente, começa a afetar outros casos e impedir que mais pessoas tenham. Quando existe uma multa de vulto, por uma questão mais simples, que às vezes por uma informação, uma troca de informação, porque a judicialização fria e distante, sem troca de informações, ela às vezes pune a muito mais pessoas e não resolve. E acaba que tira dinheiro público, punindo em favor de uma decisão e pune a muito mais pessoas. Isso é interessante porque o que ele está falando, né? Às vezes você foca em um ou dois pacientes, enquanto nós temos mais atrás aí, entendeu? Tá um quantitativo bem maior, entendeu? Né? Do que o Dr. Zé Cláudio está falando. Então, se você foca em um ou foca em dois, e o restante, cara? Que a gente também precisa equacionar. As pessoas não procuram justiça muitas vezes porque querem, mas, por um desespero, e nós compreendemos isso. Causa uma interferência. Nós compreendemos isso, mas o Estado, o Judiciário, tem que ser o balizador e de buscar o máximo de informações. O ideal é que ninguém precise ir à justiça para ser aproveitando até essa mudança aqui, esse gancho, e de dizer que as pessoas têm uma visão muito negativa da saúde pública, especificamente aqui na nossa cidade, do Hospital Raul Sertã e da saúde pública. Há um sucateamento, sim, mas há hoje uma vontade e um grupo muito sério, e a comprovação é isso. Com certeza. Que pergunte aos seus vizinhos, às vítimas de trauma, quanto tempo eles estão levando para saírem operados. Nós conseguimos, através de uma equipe brilhante, tecnicamente, e seríssima, que foi dada uma grande guinada e uma modificação, trocando essa equipe e dando oportunidade a médicos que já estavam lá dentro, mas que estavam sem a possibilidade de atuar mais à frente. E foi abordado com muita seriedade e com muita dureza para tomar as medidas que o Éder Ceará e o secretário Marcelo Braune apoiaram e mantiveram e deram sustentação a essas modificações, e o resultado está aí. São os dois exemplos que eu quero que fiquem claros, que o Judiciário sabe que saíam, em média, 4 decisões, às vezes por dia. E hoje, a ponto de uma defensora atuando aí na comarca, e eu não sei o nome, de perguntar para um procurador o que aconteceu, que não está vindo mais problema de ortopedia. É isso, foi abordado com seriedade e com empenho por parte dessa equipe médica, que tecnicamente é brilhante e tem se empenhado e até dado um pouco de transtornos para nós, de tanta vontade de resolver as questões. E a enfermaria está lá vazia para quem quiser ver, com poucas pessoas que estão internadas. Então, a população precisa enxergar que há uma vontade de resolver e que, por pior e mais problemas que tenham, o Hospital Raul Sertã atendia, às vezes, por dia, agora com essa situação caiu drasticamente, mas por dia, às vezes, em torno de 700 a 1.000 pessoas circulando, buscando socorro. Disso aí, há um percentual ínfimo, que às vezes é até explorado de uma forma muito baixa por pessoas de mídia ruim, para fazer show e detratando um trabalho sério. Poxa, se 1.000 pessoas em torno, ou que vamos baixar na média em torno de 500 por dia, até chegando a picos em alguns momentos de 1.000, circulam em um hospital e nos seus arredores, nos ambulatórios, e têm os seus pleitos atendidos, têm as suas soluções, nós salvamos muitas vidas. Existem profissionais ruins, talvez comprovadamente por alguns episódios, ok, mas o joio e o trigo podem ser separados e a gente não pode generalizar e destruir algo que salva tantas vidas. Nunca.
Não pode generalizar entendeu? de forma alguma. Então, hoje nós estamos adaptando essa estrutura Sim. e precisamos que a população entenda. Quando nós íamos começar a fazer uma série de anúncios, além da ortopedia, que já avançou e aconteceu, nós íamos acabar com a fila. Esse grupo que está na secretaria, todos se empenhando, e eu não quero ser injusto aqui, porque existem outros profissionais que estão na secretaria por trás desses acontecimentos também, licitando, acelerando processos, resolvendo empenhos, negociando e capitaneados pelo Marcelo Braun e o Éder Ceará. Essa mudança forte, a política da parte deles, porque eu completamente fui contundente em alguns momentos como crítica e estou tendo a oportunidade de dar minha parcela de contribuição, assim também o Geilson e outros, não temos lado político nem vinculação. E outros até têm visão política diferenciada, eu não vou citar aqui, mas sei, lá dentro da secretaria, mas estão trabalhando, dando contribuição e a coisa avançando. Então conseguimos, por exemplo, agora está lá pronto o material de cirurgia, vídeo laparoscópica, o doutor Mário Rovax e outros da equipe, doutor Fernando Camilo, Marcelo Gomes, doutor Robson e vários outros, não querendo ser injusto, doutora Tatiana, ávidos por poder resolver e a gente zerar a fila desses pacientes que aguardam, e nós entendemos a sua indignação, cai no colo da gente essa situação dramática que nós temos que suspender, quase que paralisar, direcionar só para as cirurgias de emergência. Mas é compreensível. E adiar e protelar isso aí. Mas ainda assim algumas vão acontecer, porque as cirurgias que forem consideradas de extrema urgência e de alto risco, ainda que suspensas por determinação, mas vislumbrando uma possibilidade de agravamento dessa situação e uma possibilidade de se tornar de emergência, elas serão sanadas por bom senso e análise. Então, e a posteriori, quando esse drama passar, e eu espero que não demore, e que as medidas implementadas e sugeridas e determinadas pelo Estado brasileiro, as pessoas acatando e cada um fazendo a sua parte, nós podemos encurtar mais ainda. E aí a gente poder dar à população de Nova Friburgo esse resultado desse empenho que nós estamos ávidos por dar. Porque, na verdade, as pessoas que lidam com a saúde, eu costumo dizer que a saúde pública funciona porque o médico, a enfermeira, os técnicos e técnicos de enfermagem, de todos os setores, a gente tem uma vontade muito grande, um prazer muito grande de trabalhar. Pode ser que nem todos, mas a grande maioria é que faz isso não explodir. Porque a gente foi tão detratado nas últimas 2 décadas por gestões maldosas, federais, que tentaram destruir e desmoralizar, jogando a opinião pública contra a saúde pública brasileira. E a demonstração é essa, que não é verdade. E não colou, né? A gente tem visto... A saúde pública privada não tem condição de socorrer os brasileiros. Ela complementa até, mas ela não tem condição. Pouquíssimos hospitais privados têm condição financeira e material de manter grandes equipes com vários especialistas. Ainda mais agora. Para socorrer essas situações. E principalmente na nossa cidade, um único hospital que mantém e tem condição. E 24 horas, portas abertas, com diversas especialidades que foram reduzidas, mas nós estamos resgatando outras e buscando de voltar ao que era em idos tempos, é o Hospital Raul Sertã. A gente estourou o nosso tempo já, mas eu queria ouvir o Geilson, para a gente poder encerrar. A gente falou de prioridades aqui. Quem, Geilson, deve procurar o hospital nesse momento, quem não deve procurar o hospital nesse momento, e também sobre a importância das pessoas se cuidarem em casa, para que evitem adoecer nesse momento dentro do possível, para não sobrecarregar e não correr o risco de contrair coronavírus ou alguma outra doença lá dentro. Não, com certeza. Isso aí, né, a gente vem debatendo e vem protocolo de federal, estadual e até municipal hoje, em que a pessoa realmente, cara, vá ao hospital por uma necessidade muito necessária mesmo, tá? O município, vamos dizer assim, de Friburgo, nossa temperatura aqui, ela varia em 4 estações, entendeu, tá? Durante um dia, entendeu, tá? Então a pessoa tá um resfriado, tá uma febre, entendeu, tá? De hoje para amanhã, entendeu, tá? Acho que isso deve ser mantido em casa, tá? Então, pô, né, você está com uma febre a mais, você está com um diagnóstico realmente, como todos estão já na cartilha,
entendeu? Esse sim deve procurar o hospital. Tá? E diminuir realmente, entendeu? O contato com o paciente. Porque, Márcio, 80% dos nossos pacientes hoje internados são idosos, entendeu? Tá? Então, quanto menos fluxo, entendeu, né, dentro do hospital de visita de amigos, já que a pessoa que está lá internada, ela tem um acompanhante, entendeu, tá? Que fica ali 12 ou 24 horas com ela, então o familiar fora já vai ter esse, entendeu, né, esse contato para saber como está evoluindo o paciente. Então, não há necessidade de você ir até lá. Tá? Hoje nós estamos batendo muito na porta realmente com isso. Entendeu? Está com uma gripe, está com uma tossezinha, entendeu? Tá? Eles estão indo lá para o hospital. Isso vai piorar, cara. Tá? Vai piorar para quem está indo, porque vai que por trás daquilo dali tem alguém, entendeu? Realmente com o coronavírus. Isso expõe, né? Isso expõe. Justamente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas eu queria agradecer muito ao Zé Cláudio, ao Geilson por terem vindo aqui. Eu sei que tinha mais assunto, eu sei que a gente tinha muito mais para falar. Tem muita coisa boa. Espero que a gente possa repetir em breve essa entrevista, falando de como foi esse enfrentamento e falando do sucesso dessa campanha. Eu agradeço muito aos dois, Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição sempre. Eu agradeço muito a minha Secretaria de Saúde por todo o empenho e ao professor Ricardo Lengruber que nos emprestou aqui o espaço. Agradeço também ao pessoal da TV Zoom, porque a gente estourou um pouquinho de tempo, mas é um assunto muito importante. Obrigado a todos. A gente, não sei quando a gente volta a gravar o programa novamente, mas com certeza vai ser para falar de boas notícias no próximo encontro. Até lá. Esperamos. Com certeza. Até lá.